tomar essa pauta do debate do direito à negociação, né, de 1990 até 2003, né, praticamente sem termos ambiente dentro do Estado brasileiro para pautar a necessidade de se avançar nas relações de trabalho no setor público que permita uma relação bilateral de trabalho que se traduz no direito à negociação. Por quê? Qual o ambiente que tem se dado esse debate? Nós temos, infelizmente, ainda um Estado impregnado, né, pelo autoritarismo, pela visão neoliberal de Estado monolítico, isento de conflitos, que não tem conflitos internos. É isso que as forças conservadoras desse Estado verem, o Estado dessa forma, isento de conflito, né? Vê o servidor público como um ser alienado, parte de uma máquina, que é a máquina pública, e, inclusive, um ser alienado que não consegue ver, inclusive, a sua importância dentro do contexto social, de seres não pensantes. É assim que os setores conservadores olham para o servidor público, né, que nem, é um ser que nem pensa, né, porque ele não faz, é apenas parte dessa máquina. E é isso que tem levado, inclusive, ao aprofundamento dos conflitos no setor público, mas que a gente tem avançado nesses últimos, eu diria, nesses últimos 20 anos. Mesmo com essas forças conservadoras ainda serem predominantes dentro do Estado, nós temos experiências importantes de negociação coletiva por esse país todo. Por uma série de municípios, nós temos hoje aí, e podemos citar como exemplos, né, em vários estados, em relações de trabalho, eu diria próximo ao razoável, próximo à perfeição, onde se tem uma mesa de negociação, onde se coloca naquela mesa todos os atores envolvidos, o poder executivo, o poder legislativo, que se encaminham conjuntamente às proposições acordadas na mesa, o comprometimento, inclusive, dos legislativos em aprovar aquelas matérias que foram acordadas na mesa entre o Poder Executivo e seus servidores. Temos experiências por esse Brasil todo que vem avançando nos últimos 20 anos, né, tal, nessa construção e nessa disputa de romper com essas visões conservadoras. Infelizmente, do nosso ponto de vista, essas visões conservadoras ainda são predominantes. São predominantes na perspectiva de não se avançar na possibilidade, realmente, de se ter uma relação bilateral de trabalho onde se reconheça o conflito. Porque só teremos negociação se houver o reconhecimento dos conflitos. E esse é o grande desafio, o grande passo que nós temos de dar ainda, de romper e de enfrentar essas visões conservadoras que não permitem esse reconhecimento do conflito. E aí são vários atores envolvidos. Nós estamos falando aqui em um país com essa característica ainda conservadora, de olhar conservador, de 27 estados, de 5.000 e tantos municípios, né, onde, principalmente, lá na ponta, nos municípios, a visão é mais conservadora e mais autoritária ainda, mais autoritária. Nós temos ainda nesse país casos de coronelismo na relação entre governo e servidor. Nós temos no interior desse país situação de que tem sindicato sem diretor, porque se tiver diretor ele morre, ele vai ser morto. Nós temos situação de extremo autoritarismo ainda, que não permite o exercício mínimo da liberdade de militância sindical. Então, é nesse país que nós estamos fazendo esse debate e das dificuldades que tem de se avançar. Então, para a gente avançar, evidentemente que tem de extrapolar que essa vontade de se avançar na construção dessa relação de trabalho mais saudável e bilateral do reconhecimento do conflito, que todas as partes envolvidas no debate tenham essa compreensão, porque, infelizmente, no Brasil, só quem tem essa compreensão ainda são os trabalhadores, porque grande parte dos gestores não tem essa compreensão. Continuam impregnados, como eu gosto de falar, pelos valores autoritários, pelas visões neoliberais, monolíticas, de que o Estado é isento de conflito. Isso é que tem de se avançar. E, para entrarmos no debate que vem se dando, principalmente, né, de 2003 para cá, vocês verem que a discussão é complexa.
eu estou achando, em alguns momentos, que está tentando se simplificar muito em cima dessa discussão do PL 397. Primeiro que no conteúdo, eu queria lhe dizer que eu não tenho muita divergência no conteúdo. Eu tenho preocupação no desdobramento desse processo. Porque está aquela coisa, quando a coisa parece muito fácil, a gente já fica meio desconfiado. Primeiro, de que desde 2000, principalmente após a aprovação pelo Congresso Nacional da Convenção 151 da OIT, que nós temos, né, cotidianamente, né, colocado a necessidade de que o Executivo, né, no caso da União, tenha a iniciativa de encaminhar proposições legislativas no sentido de regulamentar a negociação no setor público. Bem, quero ouvir depois, claro, aqui, doutor Sérgio Mendonça, a doutora Rita, né, como é que está esse debate no Executivo e qual a disposição política de avançar nessa construção. Porque sabemos que, se não houver, naturalmente, essa mesma, eu diria, vontade política do Executivo, infelizmente, eu sou cético de que só uma proposição gerada aqui no Legislativo possa ter como conclusão a efetiva regulamentação da negociação coletiva no setor público. E vamos ouvir, claro, aqui o Poder Executivo, de como é que está a disposição política dele em relação a isso, porque tem um vácuo aí, de 2010 até já de 5 anos. Já de 5 anos, inclusive, o Brasil em débito junto a organismos internacionais como a OIT, desse vácuo da regulamentação. E, para concluir, senador Paim, dizer que, nesse momento, do ponto de vista estratégico, eu tenho dúvida, né, se devemos pautar como forma de encaminhamento da proposição, colocando o direito de greve nesse contexto, neste momento. Porque a própria conjuntura política e as pautas conservadoras que estão, inclusive, tomando forma dentro desse parlamento, nesse momento, eu acredito que colocar em debate a regulamentação do direito de greve, o produto disso pode ser muito preocupante, Então, queremos ouvir o Executivo e, dependendo, claro, da posição do Executivo, eu acho que a gente avançar na perspectiva de, efetivamente, a gente ter a regulamentação da negociação do Brasil. Eu acho que a gente vai ter, inclusive, uma base, né, eu diria, bem mais saudável, inclusive para estar discutindo posteriormente a regulamentação do direito de greve. Então, é o momento, e aqui é um apelo aos companheiros e companheiras, dirigentes sindicais, da gente ter muita cautela do ponto de vista estratégico de como encaminhar esse debate, se encaminhamos só a negociação ou encaminhamos o tripé, que é justamente a negociação, o direito sindical e o direito de greve. Eu acho que no direito sindical tem uma pauta que tem como se incluir, que é a questão da liberação para mandato classista, que já está, eu diria, já bem mais avançada. Eu acho que é possível. Então, eram esses elementos que a gente queria trazer aqui, pedir desculpa pelo estouro do tempo, senador, né? E dar continuidade a esse debate e, mais uma vez, agradecer à Comissão de Direitos Humanos do Senado, que aqui é o lugar de se pautar onde em outros lugares não querem pautar determinados temas. E a gente traz, e o senador Paim, como sempre, recepciona e proporciona democraticamente o debate desses temas tão complexos e tão importantes para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito bem, Pedro Mengol, que falou pela CUT. Mas deixa eu só te falar, Pedro, para ficar bem claro, foi bom até a tua colocação. O problema é que, às vezes, aqui não é que a gente queira ou não queira. A oposição nos pauta. E quem pautou o direito de greve foi a oposição. Eles apresentaram o projeto de direito de greve. Eu, quando percebi que ele ia passar, requisitei para essa comissão. Como presidente da comissão, eu avoquei para mim e segurei o projeto. E o senador autor deixou passar uns 3 meses, que estava comigo, e ele, inclusive, regimentalmente, ele tinha o direito. Ele foi ao plenário e, no plenário, ele me questionou. Senador Paim, com todo respeito, você está 3, 4 meses com o meu projeto e eu quero que o projeto venha para o plenário.
E o presidente Renan não tinha alternativa. E daí, pai? Eu digo, não tem problema. Deixa comigo que lá na Comissão de Direitos Humanos eu voto o projeto e mando para o plenário, se é assim que ele está entendendo. E foi isso que eu fiz. Peguei o projeto que proibia o direito de greve, que pelo regimento, depois de um período, ele chama diretamente para o plenário, se o relator não entregar ele. Eu fiz isso no fator previdenciário e aprovei o fim do fator. Estava com o senador há mais ou menos 2, 3 anos, eu usei o regimento, chamei para o plenário e aprovei no plenário. E foi para a Câmara, e a Câmara até hoje não votou. Mas isso é um outro debate. Nesse caso, o que eu fiz? Eu peguei o da Fonacate, me contrapus ao dele, relatei os dois e aprovei o da Fonacate. Foi para a CCJ. Qual é a posição na CCJ já expressa? E é um direito dele, ele deve estar até assistindo, porque não pense que os senadores não assistem essas audiências públicas. Assistem todas. E depois comentam comigo ainda. Então, embora aqui eu não estou citando o nome dele, porque não é necessário, o que ele me disse? Parabéns, pelo menos tu cumpriu a tua palavra e encaminhou. Qual é a posição da CCJ? É derrubar o da Fonacate e aprovar o dele. Expresso já, está claro e nítido. Eles vão trabalhar nesse sentido. E não é o PL 30. Não foi nós que pautamos o PL 30. O PL 30, quem pautou foi eles, que é o da terceirização. Aprovaram lá na Câmara e mandaram para cá. E nós aqui, reunidos estrategicamente nessa comissão, montamos uma tática de viajar ao país para segurar o projeto e criar uma condição de rejeição dele. NR12, não foi nós que pautamos, que acaba com a proteção do trabalhador dentro das fábricas. Foi eles que pautaram. E nós seguramos aqui e conseguimos mesmo dar um tempo para esse debate. O turno, intervalo do almoço, que não é mais 1h, 15 minutos, não é nós que pautamos. Mas tive que pegar também, trazer para cá, segurar, que ia para voto. Acabar com toda a contribuição para as entidades sindicais. O João Domingos que me ligou, eu estava aqui presidindo, saí daqui, fomos lá para a comissão que estava debatendo, que eu não faço parte, e articulei com alguns senadores, pedimos vista e fizemos requerimento para que venha para cá. E aí, então você tem razão. Para nós não me interessa, às vezes, alguns projetos botar na pauta, mas se eles botam, o que a gente faz? Além de você ser contra, você tem que ter uma alternativa. Porque senão fica aquilo, só ser contra é fácil. Então, eu concordo com você, o momento não é bom para nós, não. Quem lê os últimos artigos que eu escrevi, os últimos 3, é sobre o fogo do dragão, me dirigindo à Câmara dos Deputados. Congresso Império de Cordeiro, me dirigindo à Câmara dos Deputados. E o último agora, na Cova do Leão, me dirigindo à Câmara dos Deputados. Está escrito ali. Correio Brasileiro, Folha de São Paulo, Jornal do Globo, Zé Hora. Nós estamos, de fato, numa situação muito, muito difícil. O governo fragilizado, não dá para negar, o governo fragilizado. Alguns setores alegando a crise, acho que é a hora de avançar sobre os direitos dos trabalhadores. O próprio negociado sobre o legislado, coisa que já estava sepultado lá na era FHC, a partir daquele movimento que fizemos, e o Lula conseguiu, com força, arquivar. Voltou. Aí eu tive que ir numa sessão do Congresso e lá dizer, olha, só por cima do meu cadáver vocês vão aprovar esse projeto. Seguramos. Mas já soube que tem mais 2 já circulando na Câmara com o mesmo objetivo. Então, o momento é de muita reflexão, e é boa, agora vai ter esse debate aqui da negociação, de que nem tudo aquilo que nós gostaríamos que eles não pautassem, eles pautam. Mas temos travando bom combate. E como diz a gauchada lá, eu pago para não entrar pago um boi para não entrar numa peleia, mas dou mais 10 para não sair se for necessário, enquanto não tiver uma solução. Mas o que interessa agora é ouvir o governo. Vamos lá, doutor Sérgio Eduardo Mendonça. Mas, senador Paim, doutor Sérgio Eduardo Mendonça, desculpa, é porque eu tive que atender ali uma ligação urgente, Paim, e eu perdi o final da sua fala. Aí, ele estava preocupado com algumas matérias que foram pautadas. Não, exato, eu entendi o que Pedro... que a ofensiva é grande. Claro, com certeza.
com certeza, e do que está acontecendo, inclusive aqui, com o projeto de lei também do senador José Serra, que quer alterar... Né, e você tem feito um trabalho brilhante, você dito isso. E que quer alterar a lei 12.858, que estabeleceu o marco regulatório do pré-sal e dos royalties do petróleo, né? E essa lei é muito cara, né, para os trabalhadores e trabalhadoras do país, porque a gente tem noção, né, de que ela é muito importante para contribuir com o financiamento do presente e do futuro dos nossos filhos, né? Isso é uma agenda de caráter estratégico mesmo, né? Mas, Paim, com relação ao famigerado aqui, o projeto de lei que trata do direito de greve, que eles querem regulamentar, aí eles interpelaram você exatamente no plenário, não foi isso? Isso. Foi exatamente isso, porque eu estava segurando o projeto que proibia o direito de greve. E, nesse período, quando eu senti que, por decisão regimental, eu teria que remeter o projeto para o plenário, eu digo, não, me deem uma semana que eu voto a matéria. E o presidente Renan me deu a semana. E, naquela semana, eu rejeitei aqui, como relator, né, porque eu fui relator, rejeitei e aprovei o do movimento sindical, que é o da FUNACAT, que é das entidades dos servidores públicos. Foi para a CCJ. Inclusive, eu recomendaria, de público aqui, embora todo mundo está assistindo, eu repito para vocês, grande parte dos senadores assistem todos os debates que a gente realiza nessa comissão. Me parece que não há relator ainda do direito de greve lá na CCJ. Nós podíamos conversar com o presidente para ver quem vai ser o relator. Vamos conversar com o senador... José Maranhão, eu me coloco à disposição para ajudar nisso aí. Eu sou membro da CCJ também. Vamos conversar com o senador José Maranhão. Sabe, ele garanta para você nesse relatoria, que eu ficaria muito feliz. Viu? Pois dá, senador Paim. Vamos ouvir agora o doutor Sérgio, né? Bom, obrigado. Viu? Quem lhe deu a palavra não fui eu. Foi a senadora Fátima Bezerra. Não é qualquer um que tem esse privilégio. É uma honra, viu, senador? Primeiro, estar aqui com o senhor e com a senadora Fátima, que são dois amigos antes de serem senadores. Acho que nós militamos juntos ao longo de uma vida inteira, né? Numa causa, então é uma honra grande estar aqui, mas cumprimentar os demais senadores, o senador Medeiros, o senador Flecha, que estiveram aqui, e também o senador Douglas Sintra, que está relatando esse projeto que nós vimos aqui comentar. Primeiro dizer que, quando o senador Paim nos convida e convidou o ministro Nelson Barbosa para estar nessa audiência pública, e evidentemente o ministro Nelson Barbosa, cuidando de outras questões, nos designou, nos indicou para estar aqui, e a gente entende quase como uma convocação, né? Não dá para dizer não ao senador Paim, por toda a história de luta que ele tem na defesa do direito dos trabalhadores, do setor privado, do setor público, dos rurais, enfim. Então, isso é ocioso dizer, acho que todos aqui disseram, e eu também me associo a isso. Segundo, parabenizar, como todos já fizeram aqui, os servidores públicos pelo seu dia hoje. Eu estou servidor público, não sou um servidor público permanente, mas eu sempre falo com certa emoção disso, porque o meu pai era servidor público do Ministério dos Transportes, então eu sei o que é, sou filho de um servidor público e sei o que é a importância do serviço público, inclusive na construção das famílias, né? Como foi dito aqui, alguns aqui disseram, como é possível um servidor público organizar a sua própria vida da sua família. É um trabalho digno, absolutamente importante e mais importante ainda num país com as dificuldades que nós temos, com as desigualdades que nós temos. Eu sempre falo disso, com o problema da concentração de renda. Então, o trabalho público, o papel do Estado, o papel do serviço público é absolutamente decisivo para a gente corrigir esse tipo de coisa e caminhar em direção a um país desenvolvido e com maior equidade. Queria, então, antes de começar a comentar o tema aqui, citar todos, eu tomei o cuidado de anotar aqui, todos os dirigentes e líderes que
nos antecederam, né? O João Domingos, da CSPB, o Lineu, da nova Central Sindical dos Trabalhadores, depois o Zé Calixto. Você me fala o Calixto, se me permitir, senador, que eu não sei o que ele toma, ele está cada dia mais jovem, né? É impressionante, ele tem